Fala, meu querido colecionador, você tá bom ou não? Paulo da All Collections BR aqui com você, seja muito bem-vindo para unboxing e review do Jiraiya modo Senin ou modo Sábio. Essa figura que quando a Bandai fez as fotos lá, lançou as fotos promocionais dele, eu realmente fiquei muito hypado, porque é uma figura que eu queria muito na coleção. O Jiraiya é um personagem que eu gosto muito, não só o que ele representa na história do Naruto, da obra em si, mas porque é um personagem muito carismático e eu gosto bastante dele, então era uma figura que eu queria ter, mas já tem duas figuras, essa aqui é a terceira do Jiraiya, já tem duas no mercado, que é o olho, né, da cara, que quando você encontra estão pedindo muito, mas são duas figuras que realmente todo mundo fala bem, são figuras que envelheceram bem. Então no vídeo aqui vou estar trazendo todos os detalhes sobre esse Jiraiya, também todas as informações que eu dei uma vasculhada na internet aí, para ver se tem algo de diferente desse Jiraiya para os outros, se a Bandai reaproveitou alguma coisa, etc. Então fãs do Jiraiya, fãs do Naruto, espero que estejam confortáveis e bora aqui comigo para review. Eu fiz a compra desse Jiraiya na Ninin Game, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. E junto do Jiraiya chegaram outras figuras para mim aqui na coleção, eu vou deixar o card aqui em cima, caso você esteja interessado em saber quais figuras chegaram, só clicar aqui que você vai ser direcionado para esse vídeo da Ninin Game. Logo depois que esse do Jiraiya terminar, não se preocupe, clicando aqui, esse vídeo aqui não fecha. Então vamos começar dando uma olhada na caixa. Caixa com as artes padrões das figuras do Naruto Shippuden. A caixa é espessa. Aqui temos mais algumas artes em poses. Temos aqui os três ninjas lendários, Tsunade, Jiraiya e Orochimaru. Pode ver aqui que o Jiraiya está mais alto que os outros dois. Aqui mais uma arte da figura. E é isso, então bora abrir a caixa. A caixa por dentro é exatamente igual às outras figuras do Naruto Shippuden. O fundo é removível e o manual é de papel também. Vou deixar aqui de lado. Bom, blister único em mãos. E aí? Me diz aí o que tá faltando aqui. Pois é, as mãos. Bem, vem aqui na parte de trás, num saquinho durex, que é o que a Bandai gosta de fazer com essa linha do Naruto, né? No pen ali o sobretudo da Katsuki vem no plástico. No Naruto modo sábio também é a mesma coisa, o Rasengan Shuriken e também o sobretudo dele lá do modo sábio. Tem review aqui no canal, tanto dele quanto do pen, também vem no plástico. E aqui não é diferente. E eu quero que vocês deem reparada aqui, o que mais está faltando nesse blister? Pois é, rostos, né? Exatamente isso, meu amigo. Temos apenas dois rostos extras para ele. Então temos dois rostos extras, três com que já vem nele aqui, dele com esse sorriso de canto de boca, parecendo que tá tirando carne do dente. Aqui temos ele gargalhando, que é exatamente o Jiraiya. Eu olho para essa desculpa, a gente vê que o Jiraiya é o cara das caretas, né? E aqui temos ele de modo sábio com os dentes cerrados. Também temos aqui uma DLC do Naruto, dele olhando para a direita do seu vídeo e a esquerda do personagem. E a tonalidade do azul aqui é um pouco diferente do Naruto, que eu vou mostrar para vocês ali mais para frente no vídeo. Eu vou fazer a troca. Temos aqui o Rasengan, vou comentar sobre ele também, mostrar mais detalhes. Aqui temos o pergaminho que ele carrega na parte de trás, mostro com mais detalhes depois também. E aqui temos os dois sapos velhos, né? Me desculpe, eu esqueci o nome deles. Ô editor, me ajuda aí, por favor. Valeu, obrigado, hein? Que são os companheiros dele. Vou mostrar com mais detalhes de perto. Bom, meu amigo, mais de perto para vocês acompanharem todos os detalhes. E realmente está muito bem feito. Olha só o nível de pintura, tudo certinho, no seu devido lugar. Todo acabamento em si, ó, os pezinhos deles. Sapo tem pé, né? Opa, não sei, né? Tem aquela música do sapo não lava o pé, né? Então, o pé deles tá muito bem feito. Só pra você ver ela aqui, as unhas dos pezinhos dela tudo pintado. Tá realmente incrível que esse detalhe que a Bandai fez com esses dois camaradinhas aqui. Vou deixar aqui de lado. Mostrar o Rasengan pra vocês aqui, com mais detalhes perto, que é exatamente igual ao Rasengan que vem do Naruto Shippuden, tá? Aqui no canal tem review do Naruto Top 99, não tenho o Rasengan, mas eu tenho o Naruto do Shippuden normal, de reedição, e vem com aqui, mas você pode ver que a tonalidade é diferente do Naruto Shippuden, que é aqui da minha mão direita. Ela é um pouco mais escura, tem essa parte branca aqui na parte da frente, e o do Jiraiya aqui, ela é um azul mais claro em toda a extremidade, mas o molde é exatamente o mesmo, só muda as cores. Vou mostrar para vocês aqui o pergaminho também, aqui com mais detalhes para vocês. Realmente muito bem feito, muito bem pintado. Aqui é preso só nessa parte de baixo, então a gente consegue aqui movimentar. Não conseguimos girar tanto, mas temos uma certa
mobilidade com essa corda aqui que a gente coloca nas costas ali dele. Depois eu mostro. E é isso, é de plástico, tá? Bom, agora eu vou mostrar as mãozinhas, né? Claro. Mas é durex pra caramba, mano. Tô lascado pra guardar isso aqui depois. Agora eu vou mostrar todos os itens que vem aqui nesse plástico pra vocês. Um por um. Acho que fica mais fácil de mostrar. Então vamos lá. Esse suporte que é pra nós colocarmos os dois sapos em ambas as extremidades aqui. Aqui é pra gente encaixar na parte de trás do giraia. Depois eu mostro como é que faz. E temos um ponto de articulação aqui. Pra gente posicionar da melhor forma possível, dependente ali da altura ou da posição do braço que você deixar, a gente posicionar bem os dois sapos no ombro do giraia. E foi uma coisa bem pensada, né? Que eu acho que funciona bem. Vamos testar depois, né? Vou mostrar as mãos agora. Temos essa mão aqui, que aparentemente parece que ele tá, não sei, talvez colocando ali a mão na cabeça do Naruto ou no ombro dele. E diferente das outras versões dos outros jiraias, que lá, quando você fosse trocar de mão, você tinha que tirar essa parte de cima protetora aqui para você encaixar na mão que você vai usar. Iria usar, no caso, né? Mas aqui não, aqui eles já esculpiram junto com a mão, então bem melhor, né? Que tinha gente que relatava ter perigo de perder os protetores, mas aqui eles já esculpiram junto com a mão, então acho de uma melhor forma. Mas também vem menos mãos que nas outras versões, né? Vamos pegar outra aqui, deixa eu mostrar. Essa mão que praticamente é a mesma que essa aqui. Pode ver que as duas é da posição da mão direita do Jiraiya. Porém, esse aqui vem com um pino em cima para a gente poder encaixar o Rasengan nela. Vou pegar as outras aqui. E temos aqui esse par de mãos espalmadas, que aqui é a mão direita e a esquerda, corretamente. Mas são só essas mãos que vem com esse Jiraiya na forma normal dele. Que exatamente são essas duas mãos, que são duas mãos direitas. E essa aqui de palma de mão aberta, mas sinceramente não sei, poderia ter vindo uma mão esquerda aqui para completar uma dessas duas aqui, né? Enfim, só essas mãos mesmo da forma normal dele. Agora vamos olhar as outras duas. Vou pegar uma de cada só, uma mão e um pé. Aqui, ó, com mais detalhes para vocês. E aqui são a mão e o pé dele da forma Sennin. Eu acho que se você tem sapofobia, pode ter um pouco de nojo daqui dessas mãos e pés, né? Pode ver aqui que tem as bolhas na parte de cima e também na parte de cima do pé aqui. A mão é totalmente estática, de palma de mão também é aberta. E aqui no pé temos uma articulação nos dedos. Também temos aqui como se fosse o tornozelo, né? Temos aqui um ball joint que conseguimos posicionar em todas as direções. E esse pino que a gente encaixa ali na perna do Jiraiya. Depois, na hora de trocar ali, eu mostro aqui no vídeo para ver se é de boa fazer a troca. São essas aí, a mão e o pé dele do modo Sennin. Bom, blister conferido, todos os itens também. Agora vamos dar uma conferida no Jiraiya, que realmente, meu amigo, tá impressionante de primeira mão assim. Então, vamos lá. Antes de começar aqui, ó, pode ver que o cabelo dele veio com plástico, protegendo também na parte de trás. Meu amigo, de primeira impressão aqui da figura em si, é uma coisa assim absurda. Você percebe em mãos que é uma figura premium, muito bem feito, muito bem detalhado, muito bem pintado. Tá realmente muito bom toda escultura da figura. Bom, agora eu vou trazer os detalhes de diferença que tem desse Jiraiya para os outros dois, mas vai ser em detalhe aí o Jiraiya de 2023, o exclusivo de evento. Que as imagens eu consegui através do vídeo de um dos youtubers que eu gosto de assistir os vídeos dele, do Unlimited Heroes. Eu vou deixar referência e créditos a ele pelas imagens. Se caso você não conhece o canal dele, dá conferida lá. Realmente são muito bons os vídeos dele. E eu pego bastante informação, que ele consegue as figuras antes de mim, então consigo as informações bem bacanas com ele. E vai estar aparecendo as imagens para vocês aí de comparativo de uma figura do lado da outra. E eu espero que ele não ache ruim da gente estar usando as imagens do vídeo dele aqui comparativo. Mas enfim, começando pelo tamanho desse Jiraiya, ele realmente é maior que as outras versões. Eu falo das outras versões porque o exclusivo de evento, ele vem ali algumas coisas diferentes da versão regular de 2018, umas coisas a mais, mas que a mesma figura em questão assim de detalhes, de estrutura, é o mesmo. E realmente aqui a Bandai fez tudo diferente. Já começando pela escala, esse Jiraiya é maior e mais largo. A Head Sculpt também tem uns detalhes muito impressionantes, estão muito bem feitos. O cabelo, o rosto, totalmente diferente. A feição, o molde do rosto, então já é uma coisa que o rosto dos outros dois não dá para encaixar aqui. Podemos ver aqui também a estrutura da figura em si, as articulações aqui do peitoral, da barriga mudaram, os braços deles são mais grossos, as mãos também são maiores, o design dos joelhos também são diferentes, a canela aqui dele é bem mais grossa, aqui é canela de pingus comparada aos outros, e os pés também, as havaianas de pau dele também é diferente. E quem lembra das havaianas de pau? Havaiana de pau!
detalhes também do sobretudo é realmente diferente, tem essas aberturas aqui que o outro não tem. Então, meu amigo, você conseguiu perceber que é realmente uma figure nova. A Bandai não reaproveitou nada, ela projetou um novo Jiraiya aí, tá? Realmente incrível, né? Mas eu vi comentários lá no vídeo dele que tem gente que prefere os moldes antigos, eu até comentei já, que são figuras que envelheceram bem, tem muita gente que fala bem até hoje, mas aqui em questões de articulações, pelo que eu sei, essa figura aqui surpreende bastante em comparação aos outros dois. Bom, aproveitando que a gente já tá comparando aqui uma figura com a outra, vou pegar a Tsunade. A Tsunade tá aqui, pode ver que tá no plástico, tem que trazer a review dela, ainda não trouxe. E aqui, ó, dá pra você ter uma ideia da diferença da escala dos dois. Olha, realmente não sei se a diferença deles é assim. Se eu encontrar alguma imagem comparativa de escala, eu deixo aí aparecendo pra vocês. Mas realmente até aqui a gravação do vídeo, eu não tenho essa informação se é desse tamanho mesmo, essa diferença entre os dois. E aqui, ó, a minha opinião, não me incomodou essa diferença de escala. Se tiver certo, melhor ainda, né? Mas mesmo se não tiver, não me incomodou. Achei legal, achei da hora. Vou deixar ela aqui de lado. Vou estar trazendo a review dela aí qualquer dia, beleza? Para deixar completa aqui a saga do Naruto no canal. Bom, agora vamos conferir as articulações, que não é só como ponto-chave o visual, as articulações dele também surpreendem bastante. Vamos aqui, ele tem 2 pontos de articulação aqui na cabeça e no pescoço. Então ele olha bem para baixo. E mesmo aqui, né, a ponta do cabelo encostando no peito dele, pode ver que não tira tanto a franja, então isso não é problema algum. Ele olha muito bem para cima, olha isso aí. Incrível também, temos toda a liberdade aqui na head scoop. Muito boa articulação. E aqui no cabelo tá um dos pontos chaves da figura, pelo menos na minha opinião. Não só pelos detalhes que estão incríveis, mas também na quantidade de pontos de articulação que nós temos. Nessa parte de baixo do cabelo aqui nós conseguimos subir e descer. Aí aqui a partir da buchinha do cabelo nós temos mais 4 pontos de articulação, que é aqui. Então nós conseguimos girar, posicionar para cima, para baixo e para os lados. Temos outro aqui, totalmente livre. Temos mais um. E um outro aqui. Isso ficou realmente incrível e nós conseguimos posicionar da forma que quisermos e que não pesa, tá? É realmente leve. Eu achei que seria mais pesado na hora que eu vi o tamanho do cabelo, mas não. Provavelmente aí nós conseguimos fazer algumas poses tranquilamente, mesmo deixando o cabelo em certas posições, e tá realmente incrível isso. Bom, temos articulação aqui no braço que a gente consegue deixar mais do que na horizontal. Excelente. O braço também sobe e desce. Temos articulação borboleta, porém um pouco limitada, né? Porque aqui a gente sabe que a largura do peitoral dele era uma figura maior que as outras, então o máximo que a gente consegue aproximar é isso aqui, ó. Tem esses cortes aqui na lateral, pode ser que é para melhorar isso, mas não faz muita diferença não, o máximo é esse aqui mesmo. Mas que não me incomodou, tá? Uma articulação é muito boa, mesmo sendo um pouco limitada. Aqui conseguimos girar o braço em torno do ombro, temos rotação no bíceps. Temos articulação dupla no cotovelo. Temos articulação aqui no punho. Aqui no abdômen temos apenas um ponto de articulação, que nessa parte de baixo aqui. Porém, é muito satisfatório. Olha pra você ver. A gente consegue posicionar ele bem para frente. Para trás também. Porque essa parte de baixo da cintura, ela faz parte também desse restante do roupão dele aqui. É uma peça só, porém ela é solta. Ela não é presa. Beleza? Aqui a gente abaixando a figura, a gente consegue ver um gap ali, ó, mas, né, com esse sobretudo dele é tranquilo, não incomoda, né? Dependendo da pose que você fizer, vai acabar tampando, não fica mostrando o gap. Aqui temos isso aqui pra gente encaixar o pergaminho dele, depois eu mostro pra vocês. Esse sobretudo dele é preso aqui na parte do peitoral, provavelmente colado, mas é um plástico muito maleável. A gente consegue deixar até mesmo ele para cima, se for fazer poses de ataque, no caso a gente consegue. Bom, é aquilo, né? A gente prefere tecido, mas particularmente a Bandai vem melhorando a qualidade do plástico, que no caso tem que ser um pouco mais maleável. Eles estão conseguindo bastante. E aqui é esse caso, né? Seria melhor vir de tecido, mas esse plástico aqui é bem de boa. Essa parte de baixo do kimono dele tem as divisórias, então não atrapalha nas articulações, e pode ver que não tem nenhum plástico simulando a cintura aqui, limitando as pernas. Então nós conseguimos chutar bem para frente, ó, muito mais do que 90 graus. Para trás também temos articulação muito boa. Conseguimos abrir totalmente as pernas dele. Olha aí.
sem limitação alguma. Conseguimos também jogar para lateral. E como essa parte de baixo do kimono dele é longo, independente da posição que você deixar as pernas, não fica mostrando os gaps que tem nessa parte de baixo. Então é sensacional isso que eles fizeram, um ótimo trabalho aqui. Articulação dupla no joelho e que fica muito harmônico, olha só. Tanto quanto você dobra, não fica gap algum, quanto você deixa as pernas esticadas. Eu realmente gostei desse design aqui, eles realmente capricharam. E que o visual fica bastante bonito. Temos aqui também rotação na canela. Temos articulação no tornozelo, que nas figuras do Naruto é sem comentários, todos são ótimos. E temos articulação na ponta do pé também, que é aquele mesmo sistema do Luffy. Que o chinelo sai todo aqui da sola do pé. É bem da hora esse sistema. Bom, vocês puderam acompanhar aí que as articulações desse Jiraiya realmente são impressionantes. E vamos agora fazer a troca dos itens. Vamos começar aqui com o rosto. Vamos ver se é tranquilo trocar. Então, só puxar aqui o tupete para frente. E o rosto também. Vamos colocar essa expressão dele gargalhando. Encaixa aqui os pinos na parte de baixo. Na testa. E tá aí, ó. Bem tranquilo fazer a troca do rosto. E que esse rosto tá muito da hora, né? Bom, vamos testar a DLC do Naruto. Deixa eu girar aqui de boa. Fica aí. E essa aí é a DLC do Naruto que vem com Jiraiya. Eu fiz a troca aqui do Naruto que eu tenho na coleção. E olha pra você ver, esse aqui é o rosto normal que vem com a figure. Pra você ver a diferença da tonalidade do azul. O porquê, não sei. E esse Naruto, que representa o Naruto Shippuden de reedição, que não tem review no canal, mas tem a review do Naruto Top 99. Mas, particularmente, muda pouca coisa desse Naruto pro outro, questão de algumas tonalidades. Se caso você não viu o vídeo, vai estar na playlist do Naruto no final desse vídeo do Jiraiya. Mas tá aí a DLC testada neles. E agora vamos testar os outros itens que vem no Jiraiya aqui. Começando com o modo Senin, então vamos colocar o rosto, claro. E tá aí, ó, com mais detalhe para você, o modo Senin. Tá realmente muito bem feito, porém muito limitado, né? Teria que ter vindo mais em Bandai, só digo isso. Bom, tá tomando forma, hein? Trocar as mãos. As mãos são muito de boas para trocar. Então vamos ver o pé aqui, ó. Só puxar do tornozelo. E tá aí, ó, tá tomando forma o nosso MC Sapão, hein? Vamos encaixar aqui agora o pergaminho nas costas dele. Então temos essas duas extremidades que a gente encaixa nesses gaps aqui atrás. E mais detalhes, sobretudo, dele tem dois cortes nas laterais aqui na parte de trás também. Pouquinho chato de encaixar o pergaminho, mas foi. Paciência, a gente consegue tudo na vida, né? Então antes da gente encaixar o suporte no Jiraiya, temos que encaixar os sapos no suporte. Então vou deixar o Jiraiya aqui. Ela fica aqui do lado esquerdo dele. Só encaixar aqui no gap na parte de baixo. Aqui do lado direito. Encaixado, ambos. Pra gente encaixar no Jiraiya, talvez é melhor tirar a rédea. Essa presilha aqui nós encaixamos entre o sobretudo e o kimono. Vem cá, dar uma ajeitada aqui. E tá aí o Jiraiya modo Senin ativado e que fica realmente muito satisfatório o visual. Fica muito bonito mesmo. E aqui no ombro, independente da posição que a gente deixar o braço, o ombro do Jiraiya, a gente consegue posicionar eles aqui de acordo com a altura do ombro dele. E muito inteligente essa tecnologia, gostei bastante. Só um detalhe, eu acho que poderia ter vindo as articulações aqui nos dedos. O que vocês acham? Pra gente poder conseguir pelo menos fechar as mãos deles. Mas infelizmente não veio e tá aí o modo Senin. E agora eu vou aproveitar a mágica da edição para mostrar uma coisa para você. Se liga só. E tá aí a mágica, ó. Conseguimos usar os dois no ombro do Naruto também. Esse Naruto que é o modo Senin tem review dele aqui no canal. Tá na playlist do Naruto no final desse vídeo do Jiraiya. E que conseguimos usar aqui também nele. Que eu coloquei na parte de cima do sobretudo. E não sei, talvez no gap entre o pescoço e as costas dê pra colocar, mas eu não tentei, né, com medo de descascar ou coisa assim. Mas que a gente consegue deixar junto também. Só faltou aqui os braços cruzados, eu não coloquei porque é meio chatinho da gente trocar, então é só pra mostrar pra vocês mesmo que é possível a gente usar no Naruto modo Senin. E que realmente incrível aqui os detalhes que esse Jiraiya possibilita a gente ter na coleção. Porém, aqueles detalhes que não é satisfatório, eu vou estar falando agora na análise final. Então, vou dar uma ajeitada no cenário e já volto pra gente ir pra parte final do vídeo. Te vejo lá. Voltamos para a parte final do vídeo para a gente poder finalizar a review do Jiraiya modo Senin da SH Figuarts hoje aqui no canal. E é o seguinte, vamos direto ao ponto. Vou estar passando para você o lado positivo e negativo da figure. Lembrando,
claro que é na minha opinião. E vamos ver assim se você concorda comigo ou não. Lado positivo, uma excelente figure, um acabamento sensacional, pintura, cada detalhe ali minimalista, tá impressionante. Os sábios que eles trouxeram ali, o pai e a Má, ficaram incríveis os detalhes. E também, claro, no Jiraiya, cada detalhe conta realmente. Mas nem tudo é um mar de rosas, né? Infelizmente temos o lado negativo para essa figure. É a falta de rostos. É perceptível no momento que você vai fazer poses com a figure, tirar fotos, você vê a falta que faz. Eu entendo, temos aqui dois modos do Jiraiya vindo, o modo normal e o modo Senin. Mas é o seguinte, o foco dessa figura é o modo Senin, mas vir um rosto só numa figure premium é complicado, né? Porque pra mim, né, na minha opinião, deveria ter vindo duas a mais no mínimo, né, que veio com o dente cerrado, vindo ali um de rosto sério e um gritando talvez, porque esse modo Senin dele representa modo de batalha, então talvez vindo esses outros dois rostos gritando e sério, poderia valorizar ainda mais a figure em poses. Talvez um rosto também da forma normal cairia bem ter vindo, mas né, nem nada se compara ao do modo Senin. E também uma coisa que poderia ter vindo a mais também é pares de mãos, ou se não pelo menos uma mão esquerda para alguma daquelas outras duas que vieram do lado direito, que para uns possa fazer falta, né, para quem gosta de fazer várias poses diferentes, mas para outros não, mas o que me pegou mesmo foi a falta de rosto. Mas na minha opinião, é apenas isso porque realmente é uma ótima figure. Claro, mais do que recomendado, principalmente para você que não tem o Jiraiya na coleção, então compensa sim ter na coleção. Caso você já tenha um dos outros dois Jiraiyas antigos citados aqui no vídeo, talvez não valha tanta a pena, pois essas duas figuras são muito valorizadas e claro também ótimas figuras que ainda se compara com as figuras atuais. A não ser se você quer um Jiraiya mais atualizado, articulações novas, então compensa também. E também, claro, pelo modo Senin, caso você queira ter ele nesse modo, é recomendável para você também, mas lembre que a escala é diferente, as proporções são diferentes, os itens não funcionam em uma figura e na outra. E mais um detalhe aqui antes que eu me esqueça, como esse Jiraiya ele é maior, ele é mais largo também. Essas bases de acrílicos normais, que tá aparecendo para você na foto aí, foi um custo deixar ele, porque ele é uma figura pesada, entre aspas, então fica um pouco difícil de você deixar numa base normal assim. Se você tiver aquelas bases mais reforçadas, maiores, que até mesmo esses ganchos normais dessas bases de acrílico não é largo o suficiente para a gente poder prender na cintura do Jiraiya. Eu consegui ir na imagem, mas não foi fácil de deixar assim não. Porém, se você tiver uma base maior, com certeza fica melhor de deixar ele na base. Se caso necessário, né, para tal pose. Mas enfim, mas que claro, é uma figure recomendável sim. E se caso você queira comprar, eu vou deixar o link de compra na descrição lá na Nenen Game. E se caso você prefira comprar na AliExpress, eu achando o link de compra desse Jiraiya lá, eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário também. Então é isso, meu amigo, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. Que com a sua inscrição, você está ajudando demais o canal. Eu espero te ver no próximo vídeo. Um forte abraço a cada um de vocês. Valeu, tchau, obrigado e bora colecionar juntos. Fui!